Oi, eu sou a Brenda, também conhecida como Enjoadíssima, e esse é a Moda por Trás da Moda, um podcast especial de aniversário em que a gente fala sobre moda, a nossa moda. Nesse episódio eu converso com o Tonho, barista, soropositivo, mas não apenas isso, sobre o impacto oculto do HIV dentro da moda e da história. Se apresenta, meu amor, por favor. Então, eu sou o Tonho, eu trabalho com café ultimamente, mas eu sempre gostei da moda, de como a gente se veste, de como a gente se expressa por fora, né? Sou soropositivo, mas não sou só isso. A gente tenta trazer essas questões do HIV mais, né? A gente, que eu digo, pelo menos eu, que vivo com isso e tento sempre naturalizar, principalmente trabalhando com comida, essa experiência, essa vivência, né? E falar, né? Sim, gente de não fato. fala. E, A gente e, não e fala. não só falar, mas forçar as pessoas a conversarem sobre isso também, sabe? Causar um desconforto. Eu positivei durante a pandemia de Covid, que era o que a gente estava conversando. Então, pra mim foi muito louco eu ter contato com um vírus de uma epidemia anterior, onde parte dos nossos foram também. Sim. E aí tá me acostumando com a convivência com outro vírus, que era o da Covid, né? Então foi uma experiência, assim, de começar a entender, de começar a compreender e, e a partir disso pesquisar as minhas referências da moda, na arte, na música, o que, que as pessoas falam sobre isso de fato, né? Acho que no começo, assim, do, do, no começo da crise do HIV, as pessoas não falavam sobre isso. Existia a política de don't say gay, né? Sim. Então, até a própria indústria farmacêutica entender a necessidade de um tratamento, sabe? Tudo isso demorou muito. Muita gente morreu. Sim, e tem muitas. Tem muitas. O que a gente vê muito hoje em dia de mídias antigas é que as pessoas não encostavam Não, nas é pessoas. exatamente, mas é porque também existia um desconhecimento sobre como se adquiria, né? Uhum. Se era pelo ar, se tu está em contato com as pessoas que estavam passando por um momento de AIDS, tá? Elas podiam transmitir para ti. Acho que comercialmente também, muito do que a gente sabe do HIV hoje é o que se sabia dos anos 90, né? Das pessoas esqueléticas, os sarcomas pelo corpo todo. E, e, e a partir disso foi se segregando cada vez mais, né? Eu não quero parecer com isso, então eu vou mudar o jeito que eu me visto, eu vou mudar o jeito que eu me performo Exato. socialmente, sabe? É o contexto histórico que a gente estava comentando, né? Exato, e não foram mudanças pequenas, assim, a gente regrediu muito ali a partir dos anos 40, dos anos 60, que começaram os movimentos feministas, as mulheres começaram a usar calça, as mulheres começaram a usar bermuda, os shorts eram muito curtos, a gente via pelo futebol a Copa de 70, a Sim. Copa de 60, e, e, e isso foi usado como uma fetichização também, sabe? Uhum. Desses corpos extremamente masculinos, desses corpos, né, essas coxas grossas, os braços compridos. E enfim, isso foi utilizado por muito tempo como objeto de fetiche, né? A jockstrap vem do esporte. A jockstrap vem do beisebol, do futebol americano, onde as calças são muito apertadas e não dava pra usar cueca que marcava. A partir disso, os homens gays eles começaram a usar isso como uma ferramenta de fetiche, de prazer, sabe? Até porque vem muito do proibido também, assim, Exato. né? Também de não poder estar com esses corpos, que são os ideais, mas também de atingir um lugar que a gente nunca vai chegar, entendeu? Sim. Acho que também a gente, como pessoa gorda, vai entender isso, Uhum. né? Não só a gente que é gordo, mas todo mundo que tá aqui vai entender de alguma forma que existe um padrão e ele existe não existindo, sabe? Tudo muda, tudo é cíclico. Sim. Então, várias questões, até a gente teve um regresso muito grande na moda, né? As casas de alta costura, por exemplo, se tornaram muito mais conservadoras na moda, de só apresentar terno, só camisa, só Sim. sapato. Justamente por isso que tu falou, porque não queria se ter uma assimilação com ninguém que parecesse alguém que tem AIDS,
que era soropositiva, Sim. a questão no momento era essa. Não queremos parecer com essas pessoas. Porque também acreditava-se que o HIV era uma punição divina, né? Então, se tu tivesse... É muito engraçado, porque aí a gente acha que, sei lá, né? Eu vou usar Deus aqui, mas a gente acha que Deus é burro. Que a gente pode não estar se vestindo conforme essas pessoas. Sim. Mas por muito tempo as pessoas iam pros parques, as pessoas iam pros banheiros e acabavam trazendo o HIV pra dentro de casa, sabe? Então a questão nunca foi somente homens gays e nunca foi somente os héteros que estão nesse rolê, sabe? É todo mundo, assim. Isso que tu falou da punição de Deus se juntou muito com o fato de que os anos 60, 70, 80 foram a época da libertação. Sim, A de libertação fato. sexual, o amor livre e tudo mais. Então, essas pessoas faziam esse cenário, o cenário LGBT no geral, assim, ele fazia parte disso, muito grande, Sim, né? de fato. Os soldados se aliviavam entre eles na guerra, né? Então, tipo, quando isso foi. Isso nunca precisou ser falado, né? Porque são homens convivendo com homens. Sim. Então, existe a questão não só da homossexualidade, mas da homoafetividade também, né? Vinha do tipo, na guerra era o segredo que todo mundo sabia. Era o segredo que todo mundo E sabia, aí, nos anos exatamente. 70 e 80, era tipo, a gente não vai mais esconder o que a gente é e o que tá acontecendo com a Exato, gente. mas a gente não precisava esconder o que a gente era, mas a gente tinha que esconder o que a gente era, porque nós Exatamente. éramos perseguidos, né? Sim. As pessoas trans, elas tinham que, sei lá, mulheres travestis, elas tinham que estar com as roupas que elas queriam, mas ao mesmo tempo elas tinham que ter as roupas masculinas por baixo. Porque se houvesse uma batida policial, elas seriam presas por estar cometendo uma ilegalidade que era ser uma travesti, sabe? Eu acho que muito também da moda tava muito atrelado ao ballroom, as pessoas mais da rua mesmo, sabe? De questões assim, por exemplo, o rock usava muita maquiagem, eles usavam perucas, eles usavam couro, que são simbolismos homoeróticos, né? Ao mesmo tempo que as músicas eram totalmente heteronormativas. Sobre com a mulher e tomar cerveja. Exato, quebrar parede, sabe? Exato. Até no Brasil a gente teve exemplos das pessoas que tiveram essa precursão no Brasil, né? Cazuza, por exemplo, era uma pessoa que influenciava demais a moda aqui, que se vestia dessa forma não muito bem definida, assim, usava muito short curto, usava camisetas cortadas, esses crop tops que a gente tem hoje. Os Zicroquetes, nos quais a grande maioria já não estão mais com a gente, por conta não só da epidemia do HIV, mas da epidemia do ódio também, né? Vários foram sendo deixados de lado, né? As pessoas, os gays vão ficando idosos, as pessoas LGBTs vão ficando idosas e acabam ficando esquecidas, assim. E a gente perdeu muita gente, que a gente perdeu muitas vozes muito potentes, assim, que poderiam estar ecoando até hoje, sabe? Um lugar que foi muito epicentro, né, da epidemia, assim, foi Nova York, que até hoje é uma das capitais da moda, assim, da dita moda, né? Sim. Que tinha muitos profissionais, eu não digo nem só estilistas, cabeleireiros, peruqueiros, costureiros, dançarinos, todo mundo da cena que esse foi o impacto da moda, na moda Sim. do HIV real. Foi essas perdas, assim. Sim. Até hoje, isso pelo menos pra mim, é muito sentido, né? Porque a medicação que eu tenho hoje, as pessoas tiveram que testar. Então, né, várias pessoas morreram. Não só por conta do não tratamento da condição, mas também pela vontade de que isso seja tratado, sabe? Era chamado do câncer gay. Era né? chamado de câncer Não é gay. que era um nome popular. Não, o nome que mas os porque... médicos falavam era esse. Mas é porque acreditavam que isso era por conta da orientação sexual das pessoas, né? Eu acho que existe um movimento... eu acho não, né? Existiu um movimento e que ele ressoa até hoje, que é chamado ACT UP. O ACT UP, ele era um grupo de pessoas soropositivas que começou a reivindicar por esses direitos e essas necessidades de um novo tratamento. A ACT UP era um triângulo rosa.
que era como os gays, os homossexuais eram marcados durante o nazismo. As lésbicas eram marcadas com um triângulo roxo e os gays com um triângulo rosa. Então o rosa seguiu muito significativo para isso, sendo uma cor, por exemplo, no Renascimento era considerado uma cor santa, Maria envolta num manto azul para demonstrar a pureza e o pecado também, e Jesus sempre envolto no manto rosa. Então, o rosa, desde muito antes dele ser significativo pro HIV, ele já tinha um significado de masculinidade, assim. O Lino falou de Luís XIV, Luís XV, e a gente vê essas pinturas de crianças com roupas rosas crescendo e brincando. Na verdade, eles eram príncipes, eles não eram princesas. Porque os reis usavam o vermelho e os príncipes usavam o pequeno vermelho, que é o rosa. Então isso foi muito. Isso ficou muito marcante ali no período dos anos 80 e no começo dos anos 90, porque a ACT UP trouxe esse símbolo rosa do nazismo de novo, sabe? E toda essa simbologia voltou. Então eu acho que foi muito significativo isso também, esse movimento, sabe? Mas o rosa da cor de menina só foi depois dos anos 20, que a indústria têxtil começou a colorizar os tecidos e a de fato conseguir segregar o que é pra meninos e o que é pra meninas, sabe? A gente falou muito das perdas que aconteceram, né, durante a história. O que liga muito com o fato de mulheres dominarem a indústria da moda, de modelar, a indústria visual, que eu digo, né? Diziam que os anos 90 era o ano da moda pras mulheres, né? Justamente por esse distanciamento masculino disso, Sim. sabe? Ninguém queria estar perto de alguém que pudesse, Exato. talvez, ter... Então, e aí, o que acontecia? Eles testavam os homens gays antes deles trabalharem nos lugares, porque não ter o HIV e não estar com AIDS, nesse caso, ele era um pré-requisito. Para que as outras pessoas, dentro da cis heteronorma, se sentissem confortáveis em estar naquele ambiente também. Eu acho que a desculpa do HIV era muito mais esfarrapada, assim, uma desculpa meio... Não colava, entendeu? As pessoas não queriam estar perto daqueles corpos, de jeito nenhum, com HIV ou sem HIV, que é o que a gente vê até hoje, assim. Sim. Então, por exemplo, na moda, Keith Haring, ele fazia muitas ilustrações e impressões em tecido que traziam à tona justamente essa problemática do HIV, das pessoas morrendo. Keith Haring, ele era assumidamente gay, ele vivia com HIV, inclusive era amigo da Madonna. Madonna, principalmente, foi uma pessoa importantíssima para as pessoas que viviam com HIV naquela época, porque os dela estavam morrendo. Ela estava perdendo dançarinos, ela estava perdendo coreógrafos, ela estava perdendo pessoas que possivelmente eram muito importantes para a carreira dela, assim. Estilistas, amigos, como o Keith Haring. E como não se sabe onde, né, o Andy Warhol, a gente não sabe o status, né, mas eu acho que pelo mundo que ele vivia, pelas pessoas que ele se rodeava, isso provavelmente era muito debatido, sabe? Uhum. A Madonna foi a única artista nos anos 90 que fez um encarte de... Eu não vou saber ao certo agora se foi nos anos 80 ou se foi nos anos 90, mas no encarte de um álbum dela era toda uma cartilha de como se adquiria, como se tratava, como se... né? Porque as pessoas não falavam sobre isso. Então ela como uma mulher que tava nesse meio, que tinha essas pessoas ao redor e ela tava perdendo essas pessoas, ela ia ter que fazer isso, entendeu? Tendo isso em vista, a Madonna sempre foi vitrine do Jean Paul Gaultier, né? Aliada também pra caramba. E extremamente aliada. E linkando isso com a moda, o Jean Paul Gaultier falou muito sobre o HIV também, inconscientemente por isso, sabe? Então, a moda acompanhou a crise da AIDS também. Então, acho que isso é o mais importante da gente ter em vista hoje, das pessoas que vestem a gente, da indumentária que a gente usa, é entender o contexto de que várias pessoas morreram e vão continuar morrendo se a gente não entender como consumir a moda, o fast fashion, o próprio upcycling, assim, o que a gente vai fazer com essas coisas e como é que a gente vai trazer esses debates e essas questões à tona, sabe? Pra incomodar mesmo. Se incomodar, tá fazendo certo. E é isso. Quem gostou, bate palmas.
Te amo. No próximo episódio eu converso com a Emma Thomas, drag queen e minha afilhada, sobre expressão e a história drag dentro do mundo da moda. Então, não se esquece de se inscrever aqui e a gente se vê lá.